Fala, rapaziada, tudo bem com vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não faço a menor ideia do horário que você vai estar vendo esse vídeo, mas não importa. O importante é que você esteja acompanhando, esteja por dentro aí do nosso conteúdo. Apesar dos pesares aí pandêmicos, a gente vai seguindo em frente, né? Eu quero de antemão já deixar muito claro para vocês a minha linha de comunicação. Quem tem meu número pode me mandar um privado. Quem me tem lá no Instagram, Rafael Bruxelas, pode mandar um direct. Não se acanhe, não fique com vergonha. Eu não mordo. Só se pedir. Mas, seguinte, se você ficar com dúvida, agora falando um pouco mais sério, pode me chamar, fique à vontade. A gente vai continuar o assunto aí de cartografia. A gente já viu projeções cartográficas, já vimos também escala cartográfica. Agora a gente está entrando num terceiro fator, que são os fusos horários. Espero que essa aula seja produtiva, que você consiga acompanhar. Caso contrário, vai estar disponível aí no YouTube. Fique à vontade para ver e rever quantas vezes você achar necessário. Certo? Então bora para a aula. O que a gente tem que entender, primeiramente? Fusos horários. A gente tem que partir da premissa de que nem sempre, né? Hoje a gente tem toda uma marcação sistematizada e tabelada dos horários mundiais. Mas nem sempre foi assim que aconteceu. Se você partir da premissa de que o movimento de rotação da Terra, com sua duração aí de 23 horas e 56 minutos e alguns segundos, que a gente aproxima para 24 horas, o movimento de rotação ele vai ter uma influência bem interessante na luminosidade, né? Na quantidade de radiação e de luz que o nosso planeta vai receber. Então, em determinada hora do dia, nosso território, nossa região, nosso país vai receber mais ou menos radiação e luz, por consequência. Então fez-se necessário, lá no seu século XIX, que sentassem os astrônomos e os governos sentassem a bunda numa cadeira e bolassem uma estratégia de marcação eficiente e padrão do tempo. Tanto que dentro do cenário dos Estados Unidos, os caras tinham mais de 50 horários diferentes. Então imagina um país com 50 horários, não era nada fácil aí para a administração nem local e muito menos para o governo federal e tal. Então o que eles fizeram? No ano de 1884, lá em Washington, D.C., capital dos Estados Unidos, os caras se reuniram e essa reunião ficou conhecida como Conferência do Meridiano, que foi o momento onde eles sentaram e definiram o seguinte: o meridiano de Greenwich, que é esse aqui, se você lembrar, aquela linha imaginária que divide o planeta em Ocidente e Oriente, em hemisfério leste e oeste, essa linha imaginária, ela seria o marcador oficial, a hora padrão, o marco zero do horário mundial, passaria a ser o horário de Greenwich, que no caso aí é o horário de Londres, capital do Reino Unido. Ah, Bruxelas, por que Londres? O que tem a ver Londres com a paçoca? Cara, você tem que lembrar que Londres, no século XIX e até 1945, né, até a metade do século XX, antes aí da Conferência de Bretton Woods, a Inglaterra, o Reino Unido, era a potência mundial. Então os caras ditavam direto ou indiretamente as regras do jogo. Então, a partir do meridiano de Greenwich, que atravessa Londres, nesse mesmo meridiano, nesse mesmo nome aí, Greenwich, é um bairro de Londres, é onde você também encontra o Observatório Astronômico Real de Greenwich, a hora passaria a ser demarcada e definida a partir dali, certo? E eles fizeram o seguinte, ó, como que é feito, né? Como que é a divisão dos fusos horários? Eles pensaram o seguinte: a circunferência da Terra, qualquer circunferência, tem seus 360 graus. A duração aproximada do dia tem 24 horas. Eles fizeram o seguinte, então, ó. Não sei se dá para você acompanhar o leitor do mouse aqui, ó. Pegaram 360 graus e dividiram por 24 horas,
que dê um resultado aqui de 15 graus. Memoriza, fuso horário, cada meridiano, o espaço, a divisão entre eles é de 15 graus. Então, nesse sentido, ó, ou seja, a cada 15 graus, partindo do meridiano de Greenwich, o ponto inicial 0, aumenta-se 1 hora no sentido leste e diminui-se 1 hora no sentido oeste. Cara, cada meridiano, vou voltar aqui para você poder visualizar comigo. Tudo bem que aqui está de 10 em 10. Porém, os mapas para cálculo de fuso horário, ele vem cada meridiano em 15 graus. Nesse sentido aqui, ó, tá 10, 20, 30, mas é 15, tá ok? Vamos lembrar, a leste de Greenwich é o hemisfério oriental, ou leste. Aqui, se você visualizar, tá com E, porque tá east, tá em inglês. À esquerda, o ocidente, você tem aí, ó, o W como marcador, que é o west, ou no caso, west, né, em inglês, que é oeste no português, certo? Só uma curiosidade, aqui você vai ter o Observatório Astronômico Real de Greenwich, né, que foi ali, a partir dali que você vai ter a marcação do meridiano. Aqui embaixo, atrás dessa obra de arte aqui, você tem desse indivíduo aqui que está fazendo a posição, um pezinho no Oriente, um pezinho no Ocidente, você vai ter o meridiano de Greenwich. Aí antes que você me pergunte, Bruxelas, quem que é esse cara? Eu te respondo, não faço a menor ideia. Peguei a imagem no Google e tomara que essa pessoa não, né, busque direitos autorais, senão a gente está numa situação complicada. Mas enfim, é só ilustrativo mesmo para você perceber. Agora, dá uma atenção aqui, ó. O antimeridiano, né? Se você lembrar das projeções cartográficas, a projeção cilíndrica, que vai ser aquela projeção onde você transforma a esfera de 3 dimensões em um plano de 2, em um mapa retangular, o tal do mapa mundi, a projeção do Mercator ou a projeção do Peters, o recorte do cilindro, se você lembrar, ele é feito justamente aqui, ó, numa região do planeta do Oceano Pacífico, sem querer ser preconceituoso com, né, com o continente da Oceania. Porém, aqui você vai ter uma quantidade de terras emersas menor e, por consequência, uma quantidade de população também menor. Então, nesse sentido, os caras escolheram fazer o recorte justamente aqui. E esse antimeridiano, ó, linha internacional de data, aqui é onde a data muda. Os dias mudam. É justamente aqui. Então, nesse sentido, não tem tanto problema. Porém, se você visualizar aqui em cima, ó, você tem o Estreito de Bering. O Estreito de Bering é o divisor ali entre a região de Vladivostok, a região do extremo oriente da Rússia, com o extremo ocidente do continente americano. Isso aqui é o Alasca, que é um território também que os Estados Unidos compraram lá da Rússia, certo? Se você visualizar o próximo aqui, ó, as ilhas Diomedes, ou Diomedes, né? Você vai ter uma ilha que é o extremo da Rússia e o outro lado que é o extremo do Alasca, dos Estados Unidos. Então é interessante, porque olha aqui embaixo. No extremo russo, você vai ter 6 horas da manhã de uma segunda, e no extremo do Alasca, dos Estados Unidos, são 6 horas da manhã de um domingo, né? Então, não se acanhe. Aqui é a linha internacional de data, que vai ser o extremo oposto ao meridiano de Greenwich. Tranquilo? Vamos lá. Aqui é o mesmo esquema que eu tinha te explicado. Cara, vamos lembrar. Ó, se você caminha para leste, para a direita, as horas aumentam. Se você caminha para oeste ou para a esquerda, as horas diminuem. Então não esqueça, memoriza esse Paranauê. Se eu ando para a direita, se eu ando para leste, se eu ando para o oriente, as horas aumentam. Se eu ando para a direita, se eu ando para a esquerda, para o ocidente, para o hemisfério oeste, as horas diminuem. E a hora padrão fica sendo aqui em vermelhinho a hora de Londres, a hora do meridiano de Greenwich. Certo? Os meridianos, de uma forma mais lúdica aqui, mais visual, eles são dispostos. Ó, se você lembrar, ele vai de 0 a 180 para um lado e de 0 a 180 para o outro.
Aí você vai me perguntar, Bruxelas, por que 180? Cara, a hora que você pega 180 para um lado e 180 para o outro, você vai ter 360 graus. Então, nesse sentido, você vai ter 12 horas, 12 fusos horários para leste e também 12 horas, 12 fusos horários para oeste. Então, cada gominho você vai ter um fuso horário. Cada gominho desse é a marcação de uma hora no total de 24 horas de um dia. Porém, se os meridianos seguissem essa definição, estaria tudo lindo, tudo maravilhoso. Porém, uma coisa é a hora solar, a hora do sol, de acordo com a luminosidade do sol. Outra coisa é a hora legal, de legalidade. Cada país escolhe ao seu bel prazer e de acordo com as suas necessidades o fuso horário que ele quer adotar. Já te adiantando que na próxima imagem você vai conseguir visualizar melhor. Mas olha aqui. Se a gente analisasse a hora solar, era para a China adotar 1, 2, 3, 4, 5 fusos horários, no mínimo. Não assusta com a imagem, não surta, mas olha isso daqui. Cada país escolhe. A China está toda amarelinha, quer dizer que ela adota um mesmo fuso horário em específico para o território todo. Ah, pode isso, Arnaldo? Cara, o governo chinês, o governo comunista, ele faz o que ele bem quer. Então, se ele decidiu assim, ele pode. Em compensação, olha a Rússia, que é o maior país do planeta, né? Seus 17 milhões de quilômetros quadrados, mas também no sentido longitudinal, no sentido horizontal, é um país mais extenso. Então ele adota 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, cara, 10 fusos horários diferentes. Isso é um padrão, não é um padrão, desculpa. Cada país escolhe o seu fuso horário, tá? Brasilzinho, a gente vai ver daqui a pouquinho em específico. Olha aqui, Estados Unidos. No mínimo você tem 1, 2, 3, 4, 5, contando com o Alasca, 6 fusos horários diferentes, certo? Então, para você adequar a hora legal com a hora solar, cada país escolhe, porque senão fica muito discrepante. Vamos supor, tá anoitecendo aqui em Fernando de Noronha. Vamos ver aqui a próxima imagem, ó. Se o Brasil adotasse um mesmo fuso horário, a partir do momento que estivesse anoitecendo aqui em Fernando de Noronha, lá no coitado do Acre, seria o mesmo horário, vamos supor 18 ou 19 horas, aqui o sol ia estar a pino, quase, né? Então, para adequar a hora legal com a hora solar, a iluminescência, a radiação, a quantidade de luz que o sol emite de acordo com a superfície, cada país vai escolher o seu fuso horário. Eu peço para você pegar um post-it, ou pega um caderno, ou pega alguma coisa e anota, que aqui eu não coloquei, eu esqueci de colocar. O Brasil, ele se apresenta em 4 fusos horários. Eram 3, mas no governo Dilma Rousseff ali, ela acrescentou, atendendo às reivindicações de alguns estados, ela adotou mais um fuso horário. Então o Brasil se apresenta em 4 fusos horários. Onde que está, Bruxelas? Está aqui, ó. O primeiro fuso horário, coloca aí, primeiro fuso brasileiro, é o fuso 30 graus oeste, 30O ou 30W, que é o fuso horário das ilhas do Brasil. As nossas ilhas adotam um fuso horário em específico, né? O fuso 30. Você já ouviu aquela expressão? É a hora de Brasília, a hora oficial do Brasil e tal. Judite, a hora oficial do Brasil é essa cor begezinha aqui, ó. Brasília está aqui. Então, nessa hora oficial de Brasília, anota, é o fuso 45 graus oeste, 45W ou 45O. É a hora oficial. Que vai pegar aqui, ó, estados, todos eles do Nordeste, alguns do Norte, alguns do Centro-Oeste, um só, né, do Centro-Oeste, o Distrito Federal e Goiás, todos do Sudeste e todos do Sul. O terceiro fuso é o verdinho aqui, ó, pega a maior parte dos estados da região norte, os estados aqui quase todos da região centro-oeste, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. É o terceiro fuso, te falei que o Brasil tem 4. O quarto fuso é esse rosinha, sei lá por que é isso, lilás, que você vai ter um pedacinho do estado do Amazonas e todo o estado do Acre. Tranquilo? Se tiver alguma dúvida,
Pode mandar um direct, pode mandar um inbox, pode mandar sinal de fumaça, carta. Não, carta não manda, não, que vai demorar a chegar. Mas tamo aí, tamo junto, tô aqui para te ajudar. Se você tiver alguma dúvida, fique à vontade, tá ok? Obrigado. Na próxima aula eu trago alguns exercícios para a gente fazer. E é isso. Tchau, tchau.